Olá pessoal, sou o Rodrigo da Belver. Vou apresentar para vocês um vídeo técnico sobre um panorama de testes para data centers. Como vocês sabem, a Belver é uma empresa especializada em testes de medição e temos uma linha muito completa para testes dentro de ambiente de data center. Essa apresentação dá um resumo, caso vocês tenham interesse em algum produto em específico, a gente terá o prazer de ajudar vocês. Bom, eu vou apresentar aqui. Dentro de um ambiente de data center, nós temos os roteadores, servidores, switches, com vários tipos de taxas de transmissão, com vários tipos de interface. Tem todo o cabeamento envolvido, tanto o cabeamento de cobre quanto o cabeamento metálico. Nós fornecemos a apresentação voltada para esse tipo de teste. A gente fornece para os principais data centers no Brasil, as principais operadoras, as principais empresas especializadas em data center. Deixa eu passar aqui. Bom, o que nós vamos cobrir nessa apresentação? Bom, a certificação em cobre, que é o cabeamento. Então, desde camada física, tanto em cobre como em fibra, passando desde limpeza dos conectores óticos até certificações, né, baseadas em normas utilizadas tanto com medidores de potência e fonte de luz como com OTDRs. As máquinas de fusão usadas dentro de data center, tanto a single fiber quanto as máquinas Ribbon. Alguns acessórios para as máquinas bem úteis, que são os SOC, são os Splice On Connectors. São conectores já pré-polidos, onde é feita uma fusão dentro do conector. E a gente finaliza com os testadores de 1 GB até 140 GB para testes dentro de ambientes de data center. Bom, dentro da certificação em cobre, nós temos uma linha de certificadores da Fluke, que passam por certificadores que vão até categoria 8, em 2 GHz, e como certificadores do DSX 5000, que certifica cabeamento até categoria 6A, em 1 GHz, e complementando com módulos de fibra ótica, para complementar. Então, essa linha de certificação. Bom, mas o que é uma certificação? Na verdade, temos 3 níveis de testes aí dentro dos testes em cabeado de cobre. A verificação, que é um teste simples, onde se verifica a continuidade. Então, não é medida nenhuma qualidade de transmissão ou largura de banda. A qualificação do cobre, que permite garantir que aquela rede garante uma determinada tecnologia, como, por exemplo, uma sem base TX. Então, ela não garante compatibilidade com outras tecnologias. E a certificação propriamente dita, que é o envolvimento de todo o link instalado e o link tem que atender aos critérios de desempenho, então, baseados em uma norma. Então, isso que consideramos uma certificação. Então, os resultados dos testes são documentados e listados de acordo com a norma. Então, são os 3 níveis de testes no cabeamento estruturado. E por que é feita uma certificação dessa instalação de cobre dentro do ambiente de data center? Bom, na rede nós temos vários componentes, as bobinas, os patch panels, tomadas, conectores, todos eles são entregues de formas independentes na obra, o cabo é lançado, conectorizado, é feito, e o produto final é entregue ao cliente e baseado em um sistema de cabeamento instalado. Não só os componentes, o sistema todo é um produto final, o conjunto de todos os elementos. Então, esse produto final, ele deve ser testado para que se garanta que ele atenda às especificações de desempenho desejadas. Então, a garantia do fabricante é baseada nos resultados que passaram na certificação. Então, por isso, é bem comum, após uma instalação de um sistema de cabeamento, ser feita essa certificação com uma emissão de relatórios que se cumpram
normas internacionais de qualidade para todos os elementos da rede. E que testes são feitos numa certificação de cobre? Bom, desde um teste simples de mapa de fios, passando pelo comprimento do cabo, resistência, perda por inserção de cada elemento de rede, perda de retorno, o Near End Crosstalk, então a interferência entre pares, a Power Sum, o Attenuation Crosstalk Radio, o Power Sum também, ACR. Então são testes tanto de interferência, são testes elétricos no par de resistência, um reflectômetro de alta definição, tanto para o teste no par, quanto para o crosstalk. Então, é feito um HDTDX, então, uma nomenclatura diferente. Então, são testes elétricos envolvidos no cabeamento de cobre para garantir que esses parâmetros estejam dentro da norma, dentro de uma norma internacional. Então, são esses testes feitos dentro do cabeamento de cobre. Passando para o cabeamento de fibra, nós iniciamos com simplesmente a inspeção e limpeza dos conectores óticos. Então, sabemos que sujeira em conector ótico ou um dano num conector ótico, ele gera aumento de perda ótica, aumento de reflectância, pode danificar o conector, danifica não só o conector como um instrumento de teste, e tudo isso compromete a banda que vai trafegar ali. Então, aqui nós podemos ver os tipos de sujeira, desde óleo, manchas secas, poeira, líquidos no conector danificado, riscado. Então, a primeira etapa da certificação em fibra é a inspeção, verificar se o conector está limpo e se está íntegro. Para isso, usamos os limpadores, é a ferramenta básica para a limpeza dos conectores óticos. Então, os limpadores existem em vários formatos. Então, para 1,25, para 2,5, para MPO. É uma linha são vendidos em kits, uma linha bem completa de limpadores para fibra ótica. Então, são usados os limpadores e os microscópios, com as devidas probes na ponta, né? Os adaptadores para os vários tipos de conectores óticos. Então, é feita uma inspeção e, em seguida, é feita uma limpeza. Bom, dentro da inspeção, criaram-se normas para atendimento. Existem formas automáticas, os instrumentos de testes, os microscópios modernos, eles se usam de softwares de análise e emitem um parecer técnico. Então, é feita a inspeção e automaticamente ele pode inspecionar a face do conector e classificá-lo pela norma. Bom, existem os limites para cada uma das normas. Para quem quiser conhecer mais, a norma é essa daqui, EC 61300-335, para vários tipos de fibra e polimentos. Então, é feita uma análise, o software faz uma análise e emite um relatório, por exemplo, uma falha. Né? É feita uma análise da imagem e a emissão de um passa-falha. Então, uma ferramenta bem útil para avaliação das conexões óticas dentro de um data center. Existem softwares para isso. Então, é possível capturar essa imagem com um microscópio, enviar para um software ou o próprio instrumento de teste fazer essa análise e emitir o passa-falha. Hoje, a maioria dos instrumentos de testes na linha de fibra ótica já tem essa capacidade de fazer essa análise de passa-falha para esses conectores óticos. Bem interessante essa ferramenta, até para documentar o estado das conexões óticas dentro do data center. Dentro da linha de limpadores, como eu comentei, existem é vendido em vários formatos, então para MPO, kits com várias ferramentas de limpeza, em vários formatos aí eles são comercializados.
Bom, e depois de feita a inspeção, depois de feita a limpeza, nós vamos partir para a certificação em si, que ela pode ser de duas formas que eu vou explicar no slide à frente. Mas as ferramentas básicas são uma ferramenta baseada em um OTDR e uma ferramenta baseada em um medidor de potência e fonte de luz. Ambos modelos fornecidos pela Fluke, que é a nossa parceira. Como são classificadas as certificações? Em Tier 1 e Tier 2. Qual a diferença entre elas? O teste de Tier 1, também chamado de OLTS, Optical Loss Test Set, é um teste baseado em uma fonte de luz e um power meter. Na verdade, uma fonte de luz gerando potência e o power meter medindo a perda entre duas pontas. Então, basicamente, são feitos testes de perda do link como um todo, tá? E que também pode se medir o comprimento, mas o Tier 1 se baseia no teste de perda do link como um todo. O Tier 2, como usa uma ferramenta que é o OTDR, é um reflectômetro óptico no domínio do tempo, ele consegue identificar, através de vários pulsos de luz, ele consegue identificar os elementos que estão na rede, então emendas, conectores, fim de fibra, e medir cada um desses elementos de forma independente. No teste em cima, o Tier 1, ele mede o link como um todo. No Tier 2, ele permite que seja feito medições para cada elemento de rede. Então, é um teste mais completo, mais detalhado. O objetivo é o mesmo, saber se o link atende à especificação, mas nesse caso você sabe cada elemento do link, como está a condição de cada um dos elementos. Tá? Por exemplo, aqui os tipos de elemento que ele vai encontrar. Um evento reflexivo, um elemento reflexivo, é quase sempre uma conexão. Então, é visto um pico ascendente. Isso pode ser uma emenda mecânica, ou seja, parte da luz retorna ao equipamento. Então, isso pode ser uma emenda mecânica mal feita, ou uma conexão PC, por exemplo. Então, ele pode ser medido a perda entre 2 pontos ou o mínimo quadrado, duas metodologias de medição. Então, o OptiFiber Pro, que é o OTDR da Fluke, ele mede a perda automaticamente, baseado no método dos mínimos quadrados. Então, ele verifica a perda desse elemento e desse evento reflexivo. Existe o evento não reflexivo, que é essa queda aqui, né? Uma atenuação, não tem aquele pico de retorno de luz. Então, isso aqui é bem típico de uma emenda por fusão, então, onde se tem uma perda na emenda, mas não tem reflexão. Pode ser um splitter, por exemplo, no caso de uma rede PON. Não é muito usual dentro do data center, mas pode se encontrar. Ou uma conexão APC que esteja muito boa, ou seja, com pouca reflexão, pouca reflectância. Tá? Pode ser um evento não reflexivo. Existe o que eles consideram um evento fantasma, que na verdade esse evento não existe. Então ele pode causar um eco. Na verdade um eco, é parte da luz que é refletida do conector, sendo refletida de volta da porta do OTDR para o sistema de teste. Então temos que evitar esse tipo de evento, né? Medir, muitas vezes é medido, mas ele não existe. Então, bem interessante aqui essa detecção. Então, olha, o OTDR automaticamente identifica uma conexão que cause um fantasma, como mostrado nesse exemplo daqui. Né? E ele identifica como uma fonte fantasma aqui, ele apresenta. Né? Não deveria haver esses fantasmas, porque, na verdade, esse tipo de evento não existe. Né? Então, e é comum ver esse tipo de fantasma em conectores polidos em campo. Aqueles kits de conectorização de campo. Bom, existe o teste
Em fibras Ribbon. Dentro do ambiente de data center, a gente tem cabos Ribbon que estão sendo largamente utilizados para economizar espaço físico dentro dos data centers. Os cabos Ribbon, eles é como um flat cable de computador, então são várias fibras óticas em paralelo num cabinho. Não necessariamente paralelo, tem novas tecnologias aí mudando o formato do cabo. Mas temos o desafio de testar essas 12 fibras de forma automática. Então, já existe, no caso desse equipamento aqui, é um VX, é um OTDR VX, um parceiro nosso também, que ele ligado a uma chave ótica, e essa chave ótica ligando as 12 fibras, aqui sendo usadas no cabo, e permite ele ir comutando fibra em fibra para poder fazer o teste de forma automática. Então, bem interessante esses testes em fibras, em cabos Ribbon e MPO. Aqui um pouco da especificação, né? Ele pode ter aqui a chave ótica com 12 fibras para cabos MPO ou MTP. Ele tem um SCAPC, uma entrada do OTDR. Ele funciona, é um OTDR comum, tá? Só que ele só tem um acessório aqui que é a chave ótica. Esse OTDR comum, ele comanda a chave ótica aqui e ele comuta em vários testes. Bem interessante o teste. Aqui, por exemplo, tem duas aplicações de testes com esse tipo de OTDR e com a chave ótica. Na aplicação 1, o OTDR está conectado à chave ótica. A chave ótica há um fan-out, aqui um conector MPO numa ponta e 12 cordões na outra. É um fan-out LC-APC. Então aqui ele executa o teste aqui de 1 para 12. Ele executa toda a rede aqui, toda a infraestrutura do data center. E no exemplo de baixo, ele, ao invés de usar um fan-out, ele usa um cabo mesmo MPO para MPO. Então ele executa o teste aqui na infraestrutura do data center de MPO para MPO, testando as 12 fibras de forma sequencial e automatizada. Então isso ganha tempo, isso é fácil de operar. Cria-se relatórios para isso, com armazenamento. Bem interessante essa função. Bom, dentro da linha dos cabos Ribbon, existem já, a gente está comercializando para alguns data centers aqui no Brasil, as máquinas de fusão para Ribbon. Então ela funciona como uma máquina de fusão comum, só que ao invés de emendar uma fibra, ela emenda 12 fibras simultâneas. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem um holder, que acomoda aqui o cabo Ribbon com 12 fibras e é feita a fusão aqui, entre os eletrodos aqui, é feita a fusão dessas 12 fibras simultaneamente. Por exemplo, aqui para ilustrar, quantas tem aqui? 1, 2, 3, 4, são 12. De 1 a 12, para ilustrar aqui as 12 fibras de um lado, 12 fibras de outro, e aqui a fusão das 12 fibras simultaneamente. Isso facilita o trabalho do pessoal aí de dentro do data center. Bom, além das máquinas de fusão para cabo Ribbon, nós temos a tradicional máquina de fusão single fiber, da Fitel. É uma máquina bem conhecida no mercado brasileiro, uma das principais marcas aqui conhecidas no mercado brasileiro para máquina de fusão. Então, o data center também utiliza bastante esse tipo de máquina de fusão. A máquina de fusão é desenhada para campo, né? E então robusta, permite queda, permite poeira, permite umidade, água, ela atende aos testes aqui de resistência a vento. E ela tem um acessório que é bem interessante para dentro do data center, que é o Splice-On Connector. Por exemplo, se é preciso trocar o tipo de conector numa ponta, não precisar tirar todo o cabo passado, então é possível cortar o cordão numa ponta e fazer a emenda dentro do conector ótico. Então, a gente comercializa essa cartela, por exemplo, ela já vem um conector aqui, por exemplo, SC, já polido, com o ferrolho, com fibra. Ele só vem o conector desmontado
Então isso aqui, de um lado aqui a gente coloca a fibra ótica, isso aqui é na máquina de fusão, de um lado a fibra ótica e do outro lado o Splice On Connector, o SOC. Então é feita a fusão aqui dentro do conector, o conector vem aqui, monta, ele fica prontinho para ser usado e conectorizado. Então estamos vendendo para alguns data centers que querem economizar espaço, né? Não querem colocar tubete externo, querem trocar um tipo de cordão, um tipo de conector ótico para um outro conector ótico. Então é uma funcionalidade, um acessório bem legal para a máquina de fusão. A máquina vem num kit com alguns acessórios, né? Pode vir com clivador, com os holders para diferentes tipos de fibra. Então é bem completa essas máquinas da Fitel, que a gente trabalha com eles há quase 20 anos. Bom, e nós vamos finalizar com os testes. Nós falamos aí sobre testes de camada física, tanto em cobre quanto em fibra. E eu finalizo com os testes de throughput e testes de taxa de erro até 100, até 400 GB. Então, hoje, essas novas tecnologias permitem aumentar a performance dos data centers. Então, a gente vê a cada dia o data center aumentando a sua capacidade de tráfego. As tecnologias a 10, 25, 40, 50, 100 GB, 400 GB, estão aumentando a largura de banda e a densidade. Bom, nós temos uma ferramenta que a gente está comercializando para alguns data centers, já vendemos para alguns aqui no Brasil, que cobre muitos testes para esse tipo de transmissão. É um instrumento de teste, que eu vou mostrar um pouquinho à frente ali. Ele possui uma porta dupla, então ele pode testar todas essas taxas, né, de 1 GB até 100 ou 400 GB. Ele pode crescer. E testar os cabos ativos, aí os AOCs e os DACs. Então, são instrumentos de teste portátil dentro do data center que permite essa flexibilidade de poder estar testando. A ferramenta é essa, chama-se RXT, um testador portátil com bateria, com conectividade LAN, com Wi-Fi, com USB. É uma plataforma de teste, né? Um instrumento de teste, onde são inseridos módulos na parte traseira dele. Tem uma tela touchscreen para fazer a operação, bem simples. Canetinha para operar o instrumento pela tela dele. Bem portátil. E aqui a foto, por exemplo, de um módulo que vai aqui de 1.5, 2 MB até 2 portas de 100 GB. Então ele passa aqui por interfaces PDH, SDH, no caso de data center, as interfaces Ethernet, estão passando aqui por 1 GB, 10 GB, Fiber Channel, até 32 GB de Fiber Channel, 8, 10, 16, 32, então todas as taxas aí de Fiber Channel, as taxas de 25 GB, 50, 40, 100 GB, todas elas aqui distribuídas ao longo do módulo do RXT. Então, bem completo para testes de throughput e BER, bem comum. Dentro desses cenários de testes, dentro de um data center, a gente pode colocar uma rede de teste, por exemplo, e configurar, por exemplo, um teste de throughput, e a segunda unidade como um loopback. Então, apenas você gerar tráfego de um ponto até outro e esse tráfego retornar, e aí medir throughput, medir RFCs, testes comuns de Ethernet. Esse é o cenário principal de teste. Esse aqui é a parte traseira do instrumento, onde podem ser substituídos os módulos. Então, tem vários tipos de módulos. Podem ser adicionados aí. As portas são bem variadas justamente para poder se testar os transceivers. Então, CFP4, QSFP28, SFP28, SFP Plus, SFPs, eles inserem no instrumento. Então, é possível verificar cada um desses transceivers e usá-los para testes de throughput. Então, você pode usar tecnologias diferentes.
nas múltiplas interfaces. É bem versátil o instrumento justamente para o ambiente de data center ser versátil. Uma funcionalidade bem interessante para dentro do data center são os testes dos cabos AOC e DAC. Dentro do instrumento tem uma modalidade de teste que permite a checagem dos cabos AOC e DAC, onde a gente escolhe o tipo de interface que a gente vai testar, usa as duas portas do instrumento e executa o teste para verificar se o cabo está ok. Ele roda o teste, por exemplo, o módulo óptico rodando, né, o teste rodando, o laser, o sinal do laser está ok, a frequência, as medidas da transmissão. E aqui ele me dá um passa-falha para o cabo AOC e DAC. É uma ferramenta bem útil para um ambiente dentro do data center para teste de transmissão, de capacidade de transmissão e para o teste dos cabos ativos, os cabos ópticos ativos dentro do data center. Então, eu quis dar uma introdução geral sobre o que temos para fornecer para data center. Estamos fornecendo. É um mercado que cresceu bastante para a Belver nos últimos anos, com essas novas tecnologias, alta capacidade. Então, vocês fiquem à vontade para me contatar. Aqui tem meu e-mail, tem meu telefone. A gente está aqui em Campinas. Será um prazer poder ajudá-los aí na definição dos tipos de testes de ferramenta. Tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.